Pessoal, então, boa tarde. Disciplina Análise de Dados 4, conteúdo de hoje que nós vamos ver é análise de cluster, ou análise de agrupamento, ou segmentação. Segunda-feira, 23/11, 16h10. Então, estamos começando esse conteúdo. A ideia, então, hoje é que eu faça a apresentação, né? Alguns de vocês já assistiram ao vídeo do período passado, então provavelmente já estão mais familiarizados. E hoje a ideia é que a gente passe um pouquinho aqui, né, de rever, né, algum detalhe, alguma questão, e vocês terão tempo também de assistir de novo a aula do período passado, mais esta, e vocês viram que essa disciplina, né, para a gente ter o maior aproveitamento possível, é fundamental trabalhar, é fundamental pegar as bases de dados, é fundamental ter dor de cabeça no seguinte sentido, né, falar assim, puxa, mas essa variável vai dar certo ou não vai dar certo, né, posso utilizá-la ou não? Então, para a gente sair para a gente ir para a prática mesmo, tem que fazer exercício, tem que pegar as bases de dados, tem que fazer trabalho, e aí a gente vai para o mundo real, tá? Então, análise de cluster, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui também com vocês. Compartilhando a tela. Em princípio, eu vou colocar o PowerPoint que a gente tem aqui de análise de cluster, tá? Também, como análise fatorial, a gente tem aqui o conceito, né, os fundamentos, tudo direitinho, mas tem também tudo aqui no Jupyter Notebook, também tem tudo, o conteúdo está todo aqui também, então a gente tem as duas opções, tá? Quem optou por fazer as atividades no SPSS, se não for agora, nesse período, eu encorajo muito a tentar replicar, a tentar fazer isso tudo no Python depois, tá? Encorajo, estimulo, instigo muito a fazerem isso. Pois bem, vamos lá. Então, quando a gente está falando de análise fatorial, deixa eu abrir aqui um slide aqui, vou maximizar esse negócio. O que nós tínhamos, pessoal? Então, de novo, né, o mundo nosso, tudo que a gente pensa em dados, em formatos de dados, em base de dados, tá? Essa é a base para nós trabalharmos. E a gente pensa nas nossas bases de dados, a gente pensa nos nossos dados contendo uma estrutura. Então, vamos imaginar, por exemplo, o HBAT, que é o arquivinho aí que a gente tem trabalhado na nossa disciplina, que é a base de dados básica para nós trabalharmos. Obviamente, vocês perceberam que o HBAT, ele está preparadinho, ele funciona, ele roda, e quando vocês pegam as bases de dados dos exercícios ou a base de dados do trabalho de vocês, muitas das coisas não são completamente normais ou passíveis de serem utilizadas e requer alguma intervenção nossa. Assim é a nossa vida, assim é o mundo das bases de dados que nós iremos trabalhar, tá? Elas raramente estão prontas, nós precisamos trabalhar com essas bases de dados. Mas, considerando o nosso HBAT, o que nós temos lá no nosso HBAT, tá? Nós temos uma base de dados que tem, né, o identificador do cliente, nós temos lá o ID do cliente, e nós temos várias variáveis, desde a X1 aí até a X5, depois nós temos a X6, até a X18, vocês estão bem familiarizados com essas variáveis, e mais algumas aqui para frente, tá? Acho que até a X23, se eu não me engano. E nós temos aqui 100 indivíduos que responderam a essa pesquisa dessa empresa HBAT. Então, tem o 1, o 2, o 3, o 4, até o indivíduo 100 aqui, tá? Na nossa base de dados aqui. Até o nosso indivíduo 100. Quando nós estávamos trabalhando com análise fatorial, que é o assunto que vocês ainda estão bem
com ele fresquinho na mente aí, né, que vocês passaram o final de semana aí trabalhando com ele. Fico muito feliz quando vejo o envolvimento de vocês, as perguntas, como que vocês estão caminhando, estão se desenvolvendo. Na análise fatorial, nós estávamos tentando agrupar variáveis, formar fatores com as nossas variáveis, observando como que as variáveis se agrupavam. Então, nós analisamos a correlação entre as variáveis e observávamos se essas variáveis elas tinham capacidade de se agrupar para formar novas variáveis, né? Então, a partir de variáveis observáveis, né, de alguns atributos, de algumas características observáveis, nós estávamos querendo formar alguns fatores, né, alguns agrupamentos de variáveis. A análise de cluster, nós queremos agrupar casos. Então, nós queremos formar grupo de casos, de objetos. Mas nós utilizamos também as nossas variáveis, tá? Então, para isso, nós utilizamos as nossas variáveis. Mas, no final das contas, o que nós queremos? Nós queremos agrupar objetos, agrupar casos. E esses objetos podem ser clientes, podem ser alunos, podem ser plantas, podem ser animais, podem ser municípios, pode ser investidores, pode ser ações, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa, qualquer conjunto de objetos, nós podemos agrupar esses objetos. E por que nós agrupamos? Por que nós vamos trabalhar com agrupamentos? Nós trabalhamos com agrupamentos porque nós entendemos que grupos, né, se nós agruparmos, se nós juntarmos, dividirmos os nossos objetos em grupos, os grupos, dentro dos grupos, esses objetos terão comportamento, características semelhantes, e entre os grupos, fora dos grupos, esses objetos eles serão diferentes. O grupo A será diferente do grupo B. Imaginem, por exemplo, a empresa Vivo, que tem para mais de 100 milhões de clientes, por exemplo. Então, o que acontece se nós pegarmos os clientes Vivo e segmentarmos e dividirmos em segmentos os clientes da Vivo, né? Nós criaremos grupos menores, com perfis diferentes, com características diferentes, e vocês viram lá em marketing, né, tem um conteúdo que vocês viram, que, né, tem, né, em alguns conteúdos que vocês viram, um deles é segmentos de mercado e outro é composto mercadológico. Então, qual que é a lógica, por exemplo? Nós pegamos um mercado enorme, um mercado grande, 100 milhões de clientes, e dividimos em grupos menores, em segmentos. Por exemplo, em marketing, para nós fazermos ofertas, configurarmos os 4Ps de formas diferentes para cada um dos grupos que nós criamos. Então, para um grupo, eu tenho determinadas características de produto, com determinadas características de preço, com determinados atributos, facilidades, para outros grupos, outras características. Então, essa é a lógica de segmentação, né? Por isso é que a gente segmenta, por isso é que a gente trabalha com segmentação. Segmentação, cluster, é uma das técnicas mais amplamente utilizadas hoje nesse mundo de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, enfim, do grupo de algoritmos mais amplamente utilizado é a análise de cluster. E na análise de cluster, a gente pode, né, tem técnicas para nós trabalharmos com dados nominais ou ordinais, e tem técnicas para nós trabalharmos com dados métricos. Então, a técnica que nós vamos ver aqui é para a gente trabalhar com dados métricos. Então, os nossos dados têm que ser métricos para o que a gente vai discutir aqui, para o que a gente vai apresentar aqui, tá? Então, vamos caminhar aqui, olha só. Então, a gente tem que entender, né? Quando a gente está falando de análise de cluster, e eu tinha passado o exercíciozinho lá para vocês, e eu acabamos postergando esse exercício. Acredito eu que vocês terão condições de fazê-lo para amanhã, ou senão a gente pode postergar até na quarta-feira também, tá? Mas então nós precisamos entender o quê? Entender, né, ou identificar situações que sejam apropriadas à utilização da análise de agrupamento. São várias as situações que isso é possível. Nós temos que entender as principais medidas de similaridade ou distâncias utilizadas em análise de agrupamento. Essas medidas de similaridade ou distância dizem respeito mais ou menos o seguinte:
Nós pegamos os 100 milhões de clientes. O que determina que o grupo A, imaginem que eu e o Pedro Henrique sejamos clientes da Vivo também. O que determina que eu e o Pedro iremos ficar em um mesmo grupo ou em grupos diferentes? Né? A partir das variáveis que forem selecionadas para fazer análise de agrupamento, nós temos que ver se eu e o Pedro nós temos similaridades ou não. Tá? Então, se nós temos alguma característica parecida, por exemplo, quantidade de minutos que a gente fala por mês, valor de conta, enfim, as variáveis métricas que nós vamos utilizar para isso, se nós somos parecidos, se nós somos similares ou se nós somos diferentes, né? Então, a gente precisa de entender essa ideia que quais são as medidas de similaridade que nós iremos utilizar, tá? Entender as principais diferenças entre modelos hierárquicos e modelos não hierárquicos. Esses, né, são duas técnicas, elas podem ser usadas de forma independentes, mas normalmente nós usamos primeiro os modelos hierárquicos e depois os não hierárquicos, e entender os resultados que as técnicas de segmentação geram. E uma das coisas é isso aqui, olha, o número de agrupamentos, né? Eu tenho 100 milhões de clientes na Vivo. Desses 100 milhões de clientes, qual que é o número de agrupamento mais adequado? São 2, são 3, são 5, são 10, são 50? E identificar, no final das contas, depois, nós queremos identificar os elementos, os objetos, os indivíduos que compõem cada um dos agrupamentos. Então, são essas as ideias principais que vocês precisam ficar aí atentos no decorrer desse conteúdo, quando a gente estiver tratando desse conteúdo, tá? Então, a análise de agrupamento é uma técnica multivariada, cuja finalidade principal é agregar objetos com base nas características que eles possuem. Os agrupamentos são feitos baseando-se em distância ou proximidade, por isso o exercício que eu tinha passado para vocês, de calcular a matriz de distância, a partir daquela base de dados lá que a gente vai comentar hoje um pouquinho também. Cada objeto é semelhante aos outros no agrupamento, com base em um conjunto de características escolhidas. Para quem chegou a olhar a base de dados, né, da atividade que eu havia passado para vocês, nós temos lá, acho que 40 observações, e para essas 40 observações, nós temos o peso e a altura de, acho que 40 alunos do curso de gestão da informação. E aquelas medidas, tirando uma lá que nós alteramos ela para virar outlier, aquelas medidas eram aproximadamente reais, tá? Então, nós temos lá esses indivíduos. Então, como que o indivíduo se parece com outro indivíduo, né? Quanto mais próximo ele é, né? Quanto mais próximo ele é de um indivíduo, então, um indivíduo que tem um peso, né? Aqui, por exemplo, de 70 quilos. Ele tem um peso de 70 quilos. E a altura de 1,80, por exemplo, a gente vai aprender a calcular a distância depois, mas é provável que ele se pareça com um indivíduo que tem 71 quilos e tem 1,81 de altura, tá? Então, é isso que nós vamos calcular a distância, olhando várias variáveis, e nós vamos ver qual que é a distância do indivíduo 1 para o indivíduo 2. Então, indivíduos que são próximos, que têm uma distância pequena, eles tendem a ficar dentro de um mesmo grupo, né? De formar um grupo. Indivíduos, por exemplo, se eu tenho aqui um indivíduo que ele tem 100 quilos, por exemplo, e ele tem 2 metros, convenhamos, esse indivíduo é um indivíduo um pouco diferente desses outros 2 indivíduos aqui. Então, esse indivíduo aqui, talvez, ele vá se formar um outro grupo, vá se juntar com outros que sejam parecidos com eles. Os agrupamentos resultantes de objetos devem exibir elevada homogeneidade interna e elevada heterogeneidade externa. O que significa isso? Quem está dentro desse grupo aqui, olha, imagina que seja essas duas variáveis que nós estejamos utilizando para segmentar, altura e peso. Então, quem está aqui dentro desse grupo tem altura e peso parecidos. Altura e peso de quem está aqui dentro. Mas eles têm altura e peso diferente
desse pessoal que está nesse outro grupo aqui, que por sua vez são diferentes do pessoal que está nesse outro grupo aqui. Então, ó, os agrupamentos resultantes de objetos devem exibir elevada homogeneidade interna. Quem está aqui dentro tem altura e peso muito parecido, muito homogêneo, muito igual. E quando eu comparo esse grupo com esse grupo, eles são heterogêneos, tá? Elevada heterogeneidade externa. Esse grupo tem altura e peso, em média, muito diferente desse grupo aqui, tá? Então, eles têm, né, os grupos resultantes, uma boa segmentação, um bom agrupamento, eles devem exibir elevada homogeneidade interna, serem iguais dentro do grupo, e elevada heterogeneidade externa, né, serem diferentes quando comparados um grupo ao outro. Então, exemplos de utilização: grupos de investimentos de acordo com perfis de risco, segmentos homogêneos de consumidores, grupos de alunos mais propensos à evasão, busca de grupos de seguros de maior risco, menor risco, empresas, segmentar empresas com base em indicadores financeiros. Então, agora, por exemplo, né, a partir da primeira fase do trabalho que vocês fizeram, vocês geraram lá fator 1, fator 2, fator 3. Aqueles fatores podem ser utilizados como variáveis para serem utilizadas na segmentação, por exemplo. Ou posso utilizar outras, né? Quem está trabalhando com aqueles dados dos indicadores do SUS do Estado de São Paulo. Então, eu posso usar aqueles 12 indicadores para agrupar, né, os municípios do Estado de São Paulo, aqueles 12 indicadores de saúde. A mesma coisa para quem está utilizando a produção agrícola, né? Então, como que eu agrupo os municípios, né, baseado naquelas variáveis que nós escolhemos? E assim por diante. Como que eu agrupo aqueles clientes lá do Desafio Santander? Então, a gente vai utilizar aquelas bases de dados, a gente pode utilizar os fatores que foram gerados, FAQ 1, FAQ 2, FAQ 3, aqueles fatores que foram gerados, eu posso utilizá-los como variáveis na segmentação, tá? Então, ou eu posso usar as variáveis originais também, ou outras variáveis sem problema algum. Lembrando que para as técnicas que nós vamos utilizar aqui, as variáveis precisam ser métricas, tá? Então, a análise de cluster, né, a gente diz que ela tem uma necessidade de um forte apoio conceitual. Por quê? Tá? Lá na análise fatorial, por exemplo, nós, na análise, outras técnicas estatísticas que vocês já viram, a gente faz um punhado de teste para ver se a variável ela é útil ou se ela não é útil, se eu posso utilizá-la ou não. Então, na análise de agrupamento, né, a análise de agrupamento é considerada uma técnica descritiva, não teórica e não inferencial. O que significa isso? Eu não trabalho com probabilidades. Por exemplo, as variáveis para participarem da minha análise de cluster, eu escolho, não é ao acaso, mas eu não tenho um teste para falar se eu posso usar uma determinada variável ou não. Então, é por isso que tem que ter uma necessidade de um forte apoio conceitual. Ou seja, né, eu vou segmentar os municípios baseado na produção agropecuária. Então, será que eu vou colocar misturar com essas variáveis a população, ou a área territorial, ou, enfim, a gente tem que entender se as variáveis têm alguma relação de sentido e são úteis para formar os grupos de acordo com as necessidades que nós queremos, que nós temos. A análise de agrupamento sempre criará agrupamentos, independente da existência real de alguma estrutura nos dados ou não. Então, sempre que a gente rodar análise de agrupamentos, nós formaremos grupos. Então, por isso a gente tem que olhar se aqueles grupos são úteis, se fazem sentido ou não. A solução de agrupamento não é generalizável, pois é totalmente dependente das variáveis usadas como base para a medida de similaridade. Então, o que significa isso, né? Eu segmentei os municípios, né? Então, essa segmentação que eu fiz dos municípios de Minas Gerais, baseado nos dados da produção agropecuária, por exemplo, eu não posso aplicar essa segmentação em outros municípios com a mesma regra, porque vai depender das bases de dados, das variáveis que eu utilizar nos municípios de outra região, por exemplo. Então, na análise de agrupamento, é uma das técnicas mais amplamente utilizadas, né, extremamente útil, mas nós devemos tomar cuidado ao utilizar a técnica de análise de agrupamento. Como que ela se dá normalmente, né? Então,
a análise de agrupamento. Esse modelo aqui é um modelo genérico para nós trabalharmos, tá? Então, nós precisamos selecionar uma medida de similaridade, e aí nós temos que entender, né, se as variáveis são métricas ou não métricas. Se elas são métricas, o foco é o padrão ou a proximidade dessas variáveis. Então, aí nós temos medidas de distância para a similaridade, euclidiana, Citiblock, Mahalanobis, né? Então, se for proximidade. E se for padrão, aí a gente tem medidas de correlação para similaridade, coeficiente de correlação. E se os dados são não métricos, aí nós vamos, por exemplo, trabalhar com dados não métricos, associação de similaridade, emparelhamento de coeficientes. Então, tem várias opções. Nós vamos trabalhar com dados métricos, tá? E medidas de proximidade, né? Então, nós vamos trabalhar com essas duas características aqui, tá? E nós também vamos optar por padronizar as nossas variáveis. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Então, seleção de variáveis e identificação de outliers. Os grupos a serem formados refletirão a estrutura inerente das variáveis escolhidas. Então, depende, né, totalmente das variáveis que nós escolhemos para formar grupos. Se nós estamos trabalhando com os municípios do estado de Minas Gerais, e eu escolhi a variável A, B e C, e outros de vocês escolheram variáveis B, C e D, os grupos que nós provavelmente iremos formar são totalmente diferentes, porque nós escolhemos variáveis diferentes. Então, a técnica não distingue se as variáveis são ou não relevantes para o estudo. As variáveis não representativas ou a presença de multicolinearidade, esse é um problema, tá? Podem distorcer os resultados do estudo. O que é multicolinearidade? Cadê a Brena? Tá aí? Ela tinha me perguntado, né, no decorrer aí do final de semana, eu acho, por que a análise fatorial dela não estava gerando KMO. Então, muito provavelmente está relacionado ao uso de variáveis com multicolinearidade. O que é a multicolinearidade? É quando a correlação linear entre duas variáveis é muito próxima dos extremos, ou mais um ou menos um. E, obviamente, quando a gente calcula aquela matriz de correlação, não é a diagonal, porque a diagonal não conta, porque a diagonal é a correlação da variável com ela mesma, né? Então, não conta a diagonal daquela matriz. São os valores fora daquela matriz que podem indicar a presença de multicolinearidade. Exemplo de multicolinearidade, né? Imagina que nós estamos fazendo um trabalho para segmentar os clientes de determinada região, de determinado município, e nós utilizamos o valor da conta da energia elétrica desses indivíduos. Então, pegamos lá e vamos utilizar na segmentação o valor da conta da energia elétrica. Quanto que cada um paga de energia elétrica por mês? E nós vamos utilizar uma segunda variável, que é o valor do ICMS pago sobre o uso da energia elétrica por cada um desses indivíduos no mês. Obviamente, se eu gasto mais, eu pago mais ICMS. Se eu gasto menos, eu pago menos ICMS. Então, se eu utilizar essas duas variáveis, eu vou ter problema de multicolinearidade, porque elas têm uma variação praticamente perfeita, tirando alguns casos, uns ou os outros aí, que de repente as alíquotas podem mudar. Então, quando houver multicolinearidade, ou eu uso uma variável, ou eu uso a outra variável. Não é o caso exatamente da análise de cluster, nesse formato que a gente está utilizando, mas normalmente a gente quer correlação entre as variáveis. A gente quer correlação, mas não quer correlação perfeita, não quer multicolinearidade via de regra, tá? Então, mais ou menos é essa a ideia. E a técnica é altamente sensível à inclusão de variáveis com comportamento atípicos. É possível que objetos atípicos formem grupos isolados e, portanto, as observações atípicas não devem ser eliminadas do estudo. Estou trabalhando, por exemplo, com empresas, né? E aí eu tenho lá as empresas que têm, por exemplo, número de funcionários. Então, eu estou trabalhando com empresas que têm 100 funcionários, 500 funcionários, 1.000 funcionários. Aí, de repente, eu incluo na minha base, né, uma Vale, uma Petrobras, que tem milhares e milhares de funcionários. Então, os valores são reais, são válidos? São reais e são válidos. Valores que são reais e são válidos, a rigor, não são outliers. Eles só são atípicos.
E provavelmente, né, as observações com valores atípicos irão formar grupos separados, grupos específicos, né? A gente está trabalhando com base de municípios, estamos olhando os municípios brasileiros de uma forma geral. Então, estamos felizes e sorridentes trabalhando com os municípios brasileiros, municípios, né, com 5 mil habitantes, a grande maioria dos municípios brasileiros, né, aí com menos de 20 mil habitantes, menos de 50 mil habitantes, e no meio desses municípios aparece o município de São Paulo, com 15, quase 15, 16 milhões de habitantes, né? Então, essa observação é uma observação atípica. E ao tentarmos fazer cluster com essa observação, né, essa observação ela dificultará a formação de clusters, mas ela é uma observação válida. Então, normalmente, o que a gente faz nesse caso? Essa observação ela já está separada, ela já é um grupo por si só, e nós vamos tentar trabalhar, agrupar as outras observações quando for o caso, tá? E aí, essa aqui é uma das atividades que eu passei para vocês entregarem, tá? Podem fazer utilizando o Excel se quiserem, podem fazer utilizando o próprio notebook lá, o Python, lá eu já dei o exemplo lá de como que faz o score padrão Z. Então, o que nós temos que pensar é o seguinte, para nós fazermos análise de cluster, as variáveis precisam estar numa mesma escala. Então, nós precisamos padronizar as variáveis. Então, tem várias formas de padronizar, de colocar na mesma escala. Uma delas, a mais amplamente utilizada, e ela é utilizada em diversos contextos, é esse score padrão Z. Então, o score padrão Z, como que ele funciona, né? O score padrão Z, as variáveis que forem transformadas, forem padronizadas pelo score padrão Z, elas terão média igual a 0 e o desvio padrão igual a 1, depois de transformada. Então, a variável Z, a variável transformada, ela terá essas características estatísticas, ela terá essas estatísticas. E o que nós temos que fazer para a gente calcular um score padrão Z? A gente tem que encontrar a média, qual que é a média de todos os indivíduos, né, nesta variável, e qual que é o desvio padrão desta variável. Então, para eu calcular o score padrão Z do indivíduo Zé Eduardo, por exemplo, a altura, então eu vou pegar a altura do Zé Eduardo, está aqui a minha altura, né, 1,71, chorado, e vou subtrair da média. Qual que é a média da altura dos indivíduos daquela base? A altura média lá é 1,70, por exemplo, tá? Então, olha só, 1,71 menos 1,70 dividido pelo desvio padrão. Quanto que é o desvio padrão? 5, 10, sei lá. Então, aí a gente vai achar o score padrão do José Eduardo. Então, o que acontece? Se a média dessa variável transformada é 0, então, se o Zé Eduardo ele tem valor positivo, um Z-score positivo, significa que ele está acima da média, do tamanho médio. Se ele tem um Z-score negativo, significa que ele está abaixo da média. Se o Z-score é igual a 0, significa que ele tem valor igual à média. Então, o Z-score, né, esse score padrão, é uma das formas de transformar essa variável. E aí tem o método range, menos 1 a 1, o método range, as fórmulas estão aí, tá? Dá para fazer isso no Excel. Amplitude é o maior valor menos o menor valor, então nós temos o amplitude, o range, né? Então nós temos, aí nós calculamos a amplitude, e método de máxima amplitude, método de média, método de desvio padrão. Então, cada um desses, né, dessas transformações, dessas padronizações de variáveis, gera uma variável resultante com determinada característica. Por exemplo, método da média 1, a variável padronizada terá a média igual a 1. Método do desvio padrão 1, a variável padronizada tem desvio padrão igual a 1. E por que nós temos que padronizar, pessoal? Pelo seguinte, as variáveis, via de regra, elas estão em escalas diferentes ou com variabilidade diferente. Às vezes até estão na mesma escala. Mas se apresentarem variabilidade diferente, então a variabilidade diferente também pode levar a algum problema na análise de cluster. Qual que é o problema? Qual que é o impacto? Qual que é a consequência
se nós trabalharmos com variáveis em escalas diferentes ou variáveis com variabilidade diferente. As variáveis que apresentar a maior escala ou a maior variabilidade, elas dominarão o processo de análise de cluster e os agrupamentos, via de regra, eles serão formados em função dessas variáveis de maior escala, de maior variabilidade. Por exemplo, eu tenho uma variável que é dos municípios brasileiros, né? Eu tenho uma variável que é a população, por exemplo. Então, a população é em milhares, né? Quantos mil habitantes cada um dos municípios tem? E eu tenho uma outra variável, que é o IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é uma variável que varia entre 0 e 1. Então, eu tenho, por exemplo, no município de São Paulo, né, a população de 16, 15, sei lá quantos milhões de habitantes, e eu tenho o IDH, por exemplo, 0,7, 0,8. Então, olhem a diferença de escala dessas variáveis ou a diferença de variabilidade das escalas. Então, é recomendado nós padronizarmos as variáveis, ok? A gente sempre trabalhar com variáveis padronizadas. Para quem for utilizar o SPSS, se estiver utilizando o SPSS, e a hora que a gente for falar nos modelos hierárquicos e nos modelos não hierárquicos, no SPSS, a gente tem a opção de escolher, na hora de rodar o modelo hierárquico, se a gente quer trabalhar com alguma padronização ou transformação da variável. Mas no modelo não hierárquico, não tem essa opção. Então, é melhor a gente padronizar antes de aplicar a técnica, se nós formos combinar essas técnicas hierárquicas e não hierárquicas. Então, nós utilizarmos as técnicas em conjunto, tá? Então, padronização de variáveis nós falamos e nós comentamos também que as técnicas que nós vamos trabalhar aqui, elas são baseadas em distância. Então, nós temos, né, algumas dessas distâncias que nós podemos trabalhar. Uma delas é a distância euclidiana. Então, nós temos a distância euclidiana quadrática, distância de Minkowski, distância de Mahalanobis, de Chebyshev. Tem algumas, as medidas de distâncias principais são essas, tá? Então, por exemplo, né, a distância de Minkowski que tem essa fórmula aqui, na verdade, olha que a gente está observando isso aqui, olha, elevado a 1 sobre n aqui, né? Dependendo desse n, olha, para n igual a 1 na distância de Minkowski, nós temos a distância de Cityblock ou Manhattan Distance, se esse valor de n for igual a 1. Então, depende, né? Dependendo do n aqui também, a gente vai cair na distância, por exemplo, de distância euclidiana. Então, a gente entendendo aqui a distância euclidiana ou euclidiana quadrática é de bom tamanho para a gente trabalhar. E por que essa ideia da gente trabalhar com a matriz? Tá? Então, o que nós queremos no final das contas, na hora que a gente está calculando a distância entre esses objetos, entre esses indivíduos? Imagina que nós temos aqui, por exemplo, tá? Então eu tenho o indivíduo 1, o indivíduo 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Aqui eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Então aqui nós temos O que nós temos então, pessoal? A distância, o indivíduo 1 é o Zé Eduardo, considerando peso e altura. Então, o indivíduo 1, indivíduo 1. Qual que é a distância do Zé Eduardo para o Zé Eduardo? É 0. Do Pedro para o Pedro, é 0. Da Simone para a Simone, é 0. Da Heloísa para a Heloísa, é 0. Então, a diagonal dessas matrizes de distância valerá 0, porque o indivíduo é idêntico ao indivíduo. Então, não tem distância entre o meu peso e a altura para o meu peso e a altura. Aí nós vamos começar a observar distâncias fora da diagonal principal. Qual que é a distância entre o indivíduo 1 e o indivíduo 2? Entre o indivíduo 1 e o indivíduo 3? Entre o indivíduo 1 e o indivíduo 4? Então, por que nós trabalhamos com essa matriz de distância? Daqui a pouco eu vou falar para vocês, né? Porque imagina, a gente tem os 100 milhões de indivíduos da Vivo. Como que nós vamos agrupar esses 100 milhões de indivíduos?
Então, como que a gente começa? Como que a gente começa juntando? Então, a gente vai falar um pouquinho disso na nossa segmentação hierárquica. A segmentação hierárquica, ela é feita baseada numa matriz de distância, numa hierarquia de distância. Primeiro, nós agrupamos os indivíduos que mais, os dois, né, o par de indivíduos, que mais se parece. Depois, o segundo par, o terceiro, o quarto. Então, nós vamos juntando indivíduos que se parecem. Eles se parecem como? Baseado na distância entre eles. Então, o que nós temos aqui, por exemplo, nessa, né, na distância, por exemplo, na distância euclidiana? Olha o que nós temos, tá? Então, a distância entre duas observações. Entre duas observações, I e J. I e J, considerando peso, altura, I é o José Eduardo, J é o Pedro, tá? Então, qual que é, tá? Então, nós estamos olhando qual que é a diferença entre de novo aqui, olha, Zé Eduardo e Pedro, e vamos parar por aqui, porque nós estamos considerando, por exemplo, só altura e peso, tá? Então, olha só, o K, olha aqui, o K varia de 1 a P. Então, se eu estou... K é o atributo que eu estou analisando. Então, o K igual a 1, K1 é peso, K2 é altura. E se eu tiver várias variáveis, então tem o K3, o K4, o K5. Então, como que funciona a distância euclidiana? Eu vou calcular, olha só, a diferença entre o peso do José Eduardo menos o peso do Pedro Henrique. Elevo isso ao quadrado. Mais a altura do Zé Eduardo menos a altura do Pedro e elevo isso ao quadrado. Então, no final, eu vou olhar todas as características, todas as variáveis que eu estou observando, e eu terei uma distância entre o Pedro e o José Eduardo. Então, considerando todas as variáveis, vocês viram lá esse, né, distância, tá? Distância entre pontos, né? Lá na álgebra linear, né? Vocês viram isso lá. Então, agora aqui a gente está vendo isso em contexto. Então, eu calculo a distância entre dois indivíduos considerando a diferença entre as suas características, entre as suas variáveis, entre as variáveis que eu estou utilizando. Nesse caso que a gente está dando de exemplo aqui, a gente está falando, então, de peso e altura, tá? Mas podem ser 4, 5, 10, 50, quantas variáveis forem para a gente utilizar aí, para a gente ver quais indivíduos que são mais parecidos ou não. Os municípios lá paulistas, por exemplo, então estou usando 12 indicadores, o K vai variar de 1 até 12. Então eu tenho K1, K2, K3, K4, K5, então eu vou olhar a diferença, né? Eu vou comparar dois municípios olhando todas as diferenças entre todas as variáveis. Então, aí a gente tem essa distância. Então, na hora que a gente for começar a fazer o nosso processo de agrupamento, os indivíduos, primeiro, que irão se agrupar, são os indivíduos que mais se parecem, que têm características mais parecidas. Então, tem as formas aí de distância, as medidas correlacionais, né? Então, usa aqui o coeficiente de correlação de Pearson, a gente não vai entrar em detalhe disso. Tem medidas de associação para variáveis não métricas, então tem técnicas para a gente trabalhar, tá, com variáveis não métricas. A gente não vai entrar em detalhe aqui também nesse conteúdo nosso, mas tem técnicas para isso também. Tá, tem aí, então, as medidas, né, continuando, medidas de associação, tem os coeficientes, por exemplo, coeficiente de emparelhamento simples, e tem, né, outros coeficientes aí para a gente trabalhar com variáveis não métricas, tá? Então, no nosso caso, então, nós iremos trabalhar com variáveis métricas, e aí quando nós trabalhamos com variáveis métricas, a gente vai trabalhar aqui basicamente com dois conjuntos, ou com dois grupos de técnicas dentro dessas variáveis métricas. Nós vamos trabalhar com a segmentação hierárquica, os métodos hierárquicos, e nós temos também os métodos não hierárquicos. E aí vocês vão entender aqui daqui a pouquinho o que são esses métodos hierárquicos.
Qual que é a ideia dos... o que são os métodos hierárquicos e o que são os métodos não hierárquicos? Qual que é a ideia, pessoal? Como que funciona isso? Olha só. Então, nos métodos hierárquicos, vamos imaginar a nossa base de dados, dos altura e peso dos alunos que nós passamos para vocês. Então, a gente tem aí, por exemplo, na nossa base de dados, tem 40 alunos, acho que é 41 alunos, eu vou colocar 40 aqui para facilitar, tá? Tem 40 alunos na nossa base, por exemplo, ok? Então, tem o aluno 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, até o 40. E aqui a gente tem o peso, e aqui a gente tem a altura desses 40 indivíduos, ok? Então, olha só, nós queremos agrupar esses indivíduos, tá? Nós queremos formar grupos com esses indivíduos, ok? Tem 40 indivíduos e nós queremos agrupar esses indivíduos. Então, tem 1, 2, 3, tem 40 indivíduos. Como que funciona? Aí, assim, quantos grupos a gente vai formar? Um grupo? 2 grupos? 3 grupos? 4 grupos? Quantos grupos nós iremos formar? Então, os métodos hierárquicos, né, os aglomerativos, eles funcionam como, tá? A gente parte do princípio que cada indivíduo, cada um dos indivíduos é um grupo. Então, eu tenho o indivíduo 1 é o grupo 1, o indivíduo 2 é o grupo 2, o indivíduo 3 é o grupo 3. Cada um dos indivíduos forma um grupo individualmente. Então, o que nós temos que ver? Então, no caso aqui, nós teríamos 40 grupos, 40 indivíduos. Cada grupo tem um indivíduo. Então, os métodos hierárquicos, então, aglomerativos, né? Nós partimos do ponto zero, do início, que cada linha, normalmente esses dados nossos estão em tabela, né? Então, cada linha da nossa tabela é um grupo. Então, a gente parte dessa situação em que cada objeto é um grupo e nós vamos agrupando até nós termos um único grupo ao final. Aí nós temos, né, feito esse processo de partindo da situação mais micro possível, mais atômica, cada observação é um grupo, até nós agruparmos todo mundo em um grupo só. Então, o que nós fazemos? Quais são os 2 primeiros objetos, os 2 primeiros indivíduos que se formam? Deixa eu ir vendo as perguntas aqui para eu não perder aqui, tá? Dá para fazer todas as padronizações, tá, Alexandre? Eu acho que eu coloquei exemplo lá só do Score Z, se eu não me engano, mas dá para fazer todas lá também. Isso aí, Heloísa, nós temos, né, então, no extremo, nós temos o seguinte, cada observação é um grupo. No outro extremo, nós temos todo mundo num grupo só. Então, a gente precisa achar aí no meio qual que é a quantidade ideal de grupos que a gente vai trabalhar. E é um pouco disso que a gente vai fazer. Não tem... Nesse caso, Simone, a gente pode usar qualquer uma. A mais amplamente utilizada, a mais comum, a mais conhecida, a mais amplamente utilizada é o Score Z. Mas não tem assim, qual padronização ficaria melhor para qualquer tipo de dado? Nesse caso, a única coisa que a gente tem que ter é que todas as variáveis estejam na mesma escala, entendeu? Por isso a gente padroniza, mas não tem um método melhor ou pior do que o outro, não. Então, eu particularmente uso o Z, porque ele é mais amplamente utilizado na estatística de uma forma geral, e aí, por conveniência, eu acabo utilizando, mas não tem que ser um método A, o método B, não, e não tem onde que ele é melhor ou pior, não. Pergunta da Heloísa, cadê, Heloísa? Eu perdi aqui. Mais ou menos isso, Heloísa. Na verdade, assim, né, não é que seja difícil fazer os agrupamentos, porque você vai trabalhar com máquina, então você não vai fazer isso na mão, mas às vezes uma quantidade muito grande de variáveis dificulta o entendimento, dificulta você identificar realmente a natureza característica dos grupos.
Então, a gente tem que pensar em uma certa parcimônia, né? De usar uma quantidade de variáveis que permita formar grupos e que não polua o processo, que não polua a análise. Então, não é muito recomendado trabalhar com variáveis em excesso, não, tá? Obviamente, né, elas têm... Aí, quando tem muitas variáveis, Heloísa, uma boa estratégia, por exemplo, é rodar a análise fatorial e agrupar as variáveis em fatores, e usar os fatores na análise de cluster, tá? Então, talvez seja uma boa estratégia, tá? Talvez essa seja uma boa estratégia. Então, vamos lá. Então, como que funcionam, então, os métodos hierárquicos, tá? Aglomerativos. Então, cada indivíduo, nós temos que calcular a distância de todo mundo para todo mundo. Então, nós temos que ter uma matriz, por exemplo, na nossa base de dados, no estágio 0, em que cada uma das observações é um grupo, nós vamos ter que fazer uma matriz de distância 40, uma matriz 40 por 40. Tá? Então, ok, é uma base pequenininha, uma matriz 40 por 40, super tranquilo. Agora, imagina no caso da Vivo, com 100 milhões de clientes. Então, no estágio 0, nós teríamos que calcular uma matriz de distância de dimensões 100 milhões por 100 milhões. Então, aí o bicho começa a pegar. Então, uma das coisas que a gente já chama atenção é que os métodos hierárquicos, eles são indicados para amostras menores, para populações menores, tá? Então, quando a gente... E aí vem uma característica interessante dos métodos hierárquicos. Eles são bastante indicados para a gente descobrir o padrão e o comportamento dos dados e extrair dos métodos hierárquicos os padrões e depois aplicar os métodos não hierárquicos, por exemplo, caminhos. Porque o caminhos eu não tenho que calcular essas matrizes de distância. Então, computacionalmente, os métodos hierárquicos, eles são caros, né? Dependendo do tamanho da amostra, a gente vai ter que calcular matrizes enormes aí. Não é o caso, eu acho, das bases de dados que vocês estão trabalhando, mas se a base de dados for grande, tem uma chance muito grande do processamento de vocês travar aí e não rodar. Porque nós temos, no estágio 0, a gente calcula a matriz de todo mundo para todo mundo. Todo mundo para todo mundo. Então, nós teremos uma matriz enorme nesse momento. E aí, quando nós calculamos a matriz de a distância de todo mundo para todo mundo, os primeiros pares de indivíduos, o primeiro par de objetos que irá se agrupar é aquele par que mais se aproxima, que tem a menor distância, tá? Não tem exatamente um tamanho, não, Simone, de amostra para os métodos hierárquicos, tá? Vai depender, por exemplo, depende do recurso computacional que você tem, enfim, não tem um tamanho, não. Por exemplo, eu normalmente trabalho com amostras, quando eu estou com bases muito grandes, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, enfim, vários milhões de linhas, eu trabalho com amostras de 3 mil, 5 mil, então dá para trabalhar com uma amostra um pouquinho maior das amostras convencionais que nós trabalhamos, mas não tem o número. Falar, qual que é o número? Não tem exatamente um número, não. É que o computador aí permitir rodar razoavelmente bem sem travar, tá? Mas eu, particularmente, uso 3 mil, 5 mil, quando eu estou utilizando os métodos hierárquicos para descobrir os padrões. E quais são os padrões que nós buscamos quando utilizamos os métodos hierárquicos? Quantos grupos nós vamos formar, tá? E qual é a semente, a raiz de cada um dos grupos? Basicamente, são esses dois padrões que nós buscamos. Quantos grupos nós vamos formar e qual que é o ponto de partida, a raiz, o centro de cada um dos grupos que nós formamos. Daqui a pouco vocês vão entender isso. Então, os métodos hierárquicos funcionam assim. No estágio 0, cada observação é um grupo, nós vamos começar agrupando pelos objetos que mais se parecem. Então, esses dois objetos eram os dois objetos mais próximos, né? Então, os que mais se pareciam. Esses dois objetos se juntaram e agora formaram um grupo só.
Aí vem a questão, tá? Eles se juntaram e formaram um grupo só. Agora, esse grupo, eu preciso de calcular a distância dele para os outros grupos também. Ok? Continuamos com o nosso exemplo aqui de altura e peso. Esse objeto tinha uma altura e peso, esse objeto tinha uma altura e peso. E agora, esse novo objeto que formou, né? Que altura e peso eu vou utilizar para esse novo objeto que juntou a partir desses dois indivíduos? Aí tem vários métodos que a gente vai ver aqui agora. Por exemplo, um deles poderia ser a média. Pegar o peso médio dos dois indivíduos, a altura média dos dois indivíduos, e esse peso médio e essa altura média agora passam a ser né, as medidas, referência desse novo objeto que se formou, ok? Então é isto. Caminhamos aqui. Então deixa eu só apagar isso aqui para... Deixa eu ver aqui. Professor? Oi? Eu fiquei com uma dúvida em relação a esses agrupamentos que acabou de explicar. Sim. Por exemplo, eu vou estabelecer a quantidade de grupos, tipo assim, como se fosse uma classificação de tanto a tanto, eu quero X pessoas nesse. É como se fosse uma escala, tipo, de 0 a X vai entrar X pessoas, de Y a Z, e eu é que estabeleço essa classificação, porque senão, se eu não colocar uma classificação, vai virar um grupo só, porque um vai juntar em outro, que vai juntar em outro, que vai juntar em outro. Ah, boa pergunta, Heloísa. Heloísa nasceu, como é que é, de 7 meses, Heloísa? Mas Sim, excelente, Heloísa, porque na verdade aí a gente tem, né, para facilitar a nossa vida, a gente tem alguns critérios para a gente definir a quantidade de agrupamentos. Tá? Então aí a gente vai ver daqui a pouquinho alguns desses critérios. Quantos grupos pararam em quantos grupos? A gente tem, por exemplo, uma regra que é incremento da heterogeneidade, entendeu? Quanto que aumenta a heterogeneidade? O Bruno disse que não está ouvindo. Tem mais alguém que não está ouvindo? Vocês estão ouvindo? A Brenda está ouvindo, a Heloísa estava ouvindo que a gente estava conversando, Alexandre, Simone. Bruno, deve ser o teu sistema aí, amigo, infelizmente. Se você quiser sair, entrar de novo, tentar sair, entrar de novo, tá? Se não, talvez depois você tenha a opção também de assistir o áudio depois que a gente vai disponibilizar e talvez resolva também. Heloísa, então daqui a pouco você vai ter a resposta clara para isso, tá? Então, nos métodos hierárquicos aglomerativos, aqui está o algoritmo, então, como que esse negócio funciona, né? Então, olha só, como que é o algoritmo disso? Então, no início, cada indivíduo representa um grupo. Para esses métodos, os agrupamentos são formados a partir de uma matriz de parecência, por exemplo, distância euclidiana, euclidiana quadrática, aquela que nós vimos. Queremos identificar os objetos que mais se parecem e agrupamos esses objetos e os consideramos como um único objeto. E definimos uma nova matriz de parecência. Então, para essa amostra nossa, no estágio 0, nós calculamos uma matriz de distância 40 por 40, depois 39 por 39, depois 38 por 38, 37 por 37, 36 por 36, porque os objetos vão se juntando, né, eles vão se agrupando, e em cada estágio, em cada passo, diminui uma observação, que essa observação entrou em algum grupo. Aí a gente retoma de novo o agrupamento dos clientes da Vivo, 100 milhões de clientes, né? Então, seria uma matriz de 100 milhões por 100 milhões, depois de 99 milhões, 999 mil, 999 por 99 milhões, 999 mil, 999. Então, os métodos hierárquicos, de novo, não são os mais adequados para trabalhar com grandes bases de dados. Então, o ideal, quando a gente tem alguma grande base de dados, nós queremos trabalhar com os métodos hierárquicos, o ideal seria a gente trabalhar com a amostra, tá? Então, os passos, né? Nós começamos com N cluster, um para cada sujeito, e calcular a matriz de distância ou a matriz de proximidade. Então, D, N por N, onde N é o número, é o tamanho da base que nós estivermos trabalhando, o tamanho da amostra.
Procurar na matriz D os pares de sujeitos I e J mais semelhantes, com menor distância, né? Por exemplo, considerando peso e altura, os indivíduos cuja diferença de peso e altura sejam as menores possíveis. Combinar os clusters I e J, os dois com menor distância, para formar o cluster I e J, e atualizar a matriz, eliminando a linha e a coluna correspondente aos clusters J e adicionando uma nova linha e coluna com as distâncias entre os novos objetos I e J e os restantes clusters. Repetir esses passos 2 e 3 n-1 vezes, tomando nota dos clusters criados em cada um dos passos e das distâncias entre esses clusters. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Então, após a formação do primeiro cluster, então, primeiro nós vimos, né, a menor distância. É preciso definir como a distância entre esses clusters que nós formamos será computada. Então, a gente tem esses métodos para isso. Vizinho mais próximo, vizinho mais longe, método das médias das distâncias, método de centroide, método de Ward. Então, o que nós temos? É o vizinho mais próximo, tá? Então, olha, menor distância, ou ligação individual, ou single linked, ou nearest neighbor. Então, são variações do mesmo nome. Então, esses métodos, como que eles funcionam? A distância entre os grupos é definida como sendo a distância entre os elementos mais próximos, menor distância dos dois grupos. Então, o que a gente tem que fazer? Olha só, a gente vai calcular a menor distância entre os elementos que são mais próximos. Então, esse elemento aqui, olha só, este elemento desse grupo é o mais próximo deste elemento desse grupo. Esse elemento desse grupo é o mais próximo do elemento desse grupo. Este elemento desse grupo é o elemento mais próximo do elemento desse grupo. Então, a distância entre os grupos é definida como sendo a distância entre os elementos mais próximos. Mas eu tenho que olhar também, então, ó, desse grupo com esse aqui, essa aqui é a menor distância. Desse grupo com esse aqui, essa aqui é a menor distância. Desse com esse, essa aqui é a menor distância. Então, olha só, então nós temos as menores distâncias. Então, esses dois grupos nesse estágio irão se juntar e irão formar um grupo só, porque essa aqui é a menor distância entre esses dois grupos. Então, esse é o método de menor distância, ou ligação individual, ou do vizinho mais próximo. Então, esse juntou e se formou um grupo. A gente tem a outra opção, que é maior distância e ligação completa. Sim. Desculpa interromper. Volta, por favor, naquele slide passado. Eu estava achando que o grupo da bolinha vinho, ele ia pegar 3 do grupo amarelo, como se fosse ficar para ele, ou seja, aqueles 3 amarelos ia deixar de fazer parte daquele grupo de amarelo e ia se juntar ao vermelho, mas pelo que eu entendi, não. Como o amarelo, ele carrega o grupo todinho junto com ele. Porque o que a gente tinha aqui, Heloísa? Olha só. A gente tinha a seguinte situação. Deixa eu passar aqui agora. A gente tinha a seguinte situação, olha. A gente já tinha esse grupo em estágios anteriores, porque a coisa veio acontecendo, né? Aqui nós já estamos em um estágio avançado de agrupamento. Lembra que nós partimos de um estágio onde cada um dos objetos era um grupo separado e nós já fomos juntando. Nesse estágio agora, nesse determinado estágio, então aqui a gente tem, já nesse ponto aqui, 4 grupos formados. Então o próximo passo é ter 3 grupos só e não ter 3 grupos mais. Mas esse grupo já está formado, esse já está formado, esse já está formado e esse já está formado. Os grupos já estão formados. Então, nesse estágio, o que acontece? Eu não pego, né, um grupo não herda ou não pega objetos de outro grupo. Ele pega, junta o grupo inteiro. Os 2 grupos se unem para formar um grupo só agora, entendeu? Porque senão seria só um rearranjo e não uma diminuição. E não uma diminuição, exatamente. Mas nesse método hierárquico, a cada passo, um grupo deixa de existir. E vai diminuindo.
Entendi. Tá bom? Obrigada. Isso é legal, assim, é super legal. Suas dúvidas são completamente pertinentes. Elas ficarão mais claras ainda na hora que a gente for trabalhar mesmo com os dados e for para a prática dessa coisa, entendeu? Eu fico sem graça às vezes de intervir, porque é uma aula gravada, mas assim, tem dúvida que não dá para você digitar rápido e pegar aquele momento. Então, Mas ela é infelizmente, às uma vezes aula eu tenho que gravada, intervir. mas ela não tem a intenção de ser uma aula que, né, eu disponibilizo nos semestres vindouros para facilitar a vida de quem está vendo, mas não tem que ser uma aula sem pergunta, muito pelo contrário. Se fosse para ser assim, a gente faria a gravação fora, tal. Não é essa a ideia, não. Então pode ficar completamente à vontade para participar. Tá, joia. Ficar à Obrigada. vontade mesmo, tá? Você e qualquer um outro que queira perguntar. Então, assim funcionou, juntamos e formou. Essa é a menor distância. A maior distância ou ligação completa, né, o método do vizinho mais longe, a gente pega as maiores distâncias entre os grupos. Então, pegou a maior distância entre cada um dos grupos, e nesse caso, eu pego a menor das maiores distâncias. Então, olha, a distância entre dois grupos é definida como sendo a menor das mais distantes. Então, eu calculei as maiores distâncias entre esses caras todos e peguei a menor das maiores. Olha só. Então, a menor das maiores virou o novo grupo que se formou. Então, essa é a maior distância ou ligação completa. Aqui, Simone, então, tem situações. Sempre, se a gente, dependendo do método que a gente escolher, a gente vai formar grupos diferentes. Ponto. Aí tem casos que, às vezes, se tem mais variabilidade ou não nos dados, às vezes ou quando eu uso um método, os grupos formados têm maior ou menor homogeneidade. Então tem alguns detalhes, algumas sutilezas aqui que às vezes pode nos levar a escolher uma determinada técnica ou outra. Mas não é regra também assim, né, definida a priori, não. Distância média ou ligação média. Então, o que acontece agora? A distância entre dois grupos é definida como sendo a distância média entre todos os pares de indivíduos dos dois grupos, buscando-se a menor distância média entre os grupos. Então, isso aqui também é caro pra caramba, computacionalmente, olha, porque a gente tem que calcular, aqui só dei o exemplo dos dois primeiros grupos, mas tinha que calcular entre todos os três grupos, né? Então, a distância entre dois grupos é definida como sendo a distância média entre todos os pares de indivíduos. Então, tem que calcular a distância de todo mundo para todo mundo, e no final das contas, a menor distância média é que determinará a união dos dois grupos. Método do centroide, né? Esse é mais ou menos relativamente, ele aparenta ser mais simples, ó. Esse método define a coordenada de cada grupo como sendo a média das coordenadas de seus objetos. Então, por exemplo, a gente vai pegar peso e altura e vai fazer a média desse negócio e vai definir qual que é o centroide do grupo. E a partir daí a gente vai calcular, né, a distância obtida através dos menores centroides também, tá? Então, de novo aqui, esse seria os dois grupos que se formariam a partir desse método de centroide também. E tem o método do Ward, que a gente não vai entrar em detalhe nele aqui agora. E aí a parte conceitual desse negócio nós passamos. Agora, quem quiser seguir por aqui depois, tem tudo aqui o passo a passo, como que vai formando, o que se formou, tem tudo aqui no SPSS, mas nesse ponto eu volto para o Python. Tá? Então eu mandei para vocês, já disponibilizei no Moodle tanto esse PowerPoint, como também o notebook está lá disponibilizado. Então, no notebook está repetido, tá? Isso tudo que nós falamos, nessa primeira parte conceitual, inclusive os desenhos, os gráficos, aqui está o nosso HBAT, tá, né, que já é conhecido de vocês, está tudo aqui bonitinho, padronização das variáveis, então está aqui. Aí aqui, olha só, eu fiz aqui no Python, eu já fiz aqui o score padrão Z, então quem quiser ver aqui como que faz, já tá, o score padrão Z já está aqui, como que faz, tá tudo, tem, né, essa transformação aqui já pronta. Para quem optar por fazer outras, aí talvez tenha que calcular, mas talvez já tenha até
alguma função para isso também, eu não cheguei a procurar, tá? Então, tem aqui no meu banco de dados agora, olha só, eu tenho as variáveis originais e tenho também as variáveis padronizadas, tá? Então, tem a X5, X6, X7, aí tem a Z, X9, Z, X10, Z, X11. Então, essas variáveis padronizadas, né, score padrão Z, tem média 0 e tem desvio padrão igual a 1. Simone aqui, deixa eu ver o que ela perguntou. Não seria menos preciso pelo centroide por usar média? Não é o método mais utilizado de centroide, não, Simone. Normalmente, o mais utilizado é o vizinho mais próximo. Tá? É o que dá... O vizinho mais longe, que é a menor das maiores distâncias, tendem a formar grupos mais homogêneos. Tendem, mas também não é ferro e fogo, não é aquela certeza, tá? Não seria melhor usar amostra por amostra para construir o cluster, ou não tem nada a ver? Não entendi. Como amostra por amostra, Simone? Já respondendo a Heloísa, se fizer em um, não precisa fazer em outro não, tá, Heloísa? É só mesmo ver o funcionamento, ver como como funciona, o que dá de resultado. Não, eu estava perguntando o seguinte, é porque a primeira, essa da parte do centroide, né? Uhum. É justamente pelo fato de você usar a média para poder fazer o cluster, né? Uhum. E nos outros casos, você vai olhar cada observação, é isso que eu queria dizer. Entendi. Cada observação de cada variável. Aí, independente de ser longe ou de ser vizinho mais longe ou vizinho mais próximo, você vai fazer por cada observação, não pela média das observações. Isso é fato. Você compara todos os objetos de um grupo com todos os objetos de outro grupo. E no caso do centroide, né, você pega todos os objetos dentro de um grupo e aí você, né, essa distância, ela é uma combinação das distâncias, ou seja, você perde, né, quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo a variabilidade. Tem situações que talvez isso até seja recomendado, mas é o risco de perder a variabilidade dos dados, ok? Sim. Obrigada. Por nada. Então, aqui, olha só, então tenho as variáveis sem padronização e tenho as variáveis padronizadas, aqui estou com score padrão Z. Então, eu vou fazer a segmentação, tá, utilizando as variáveis padronizadas. Aí aqui, medidas de distância e similaridade, então aqui tem a euclidiana, distância euclidiana quadrática, distância de Minkowski, então está tudo aqui reproduzido, repetido, o que está lá no PowerPoint também, tá? Tá tudo aqui, as fórmulas, todo, aí cálculo de matriz de distância, então eu tenho aqui, olha, eu calculei aqui, ó, distância euclidiana quadrática, né? Olha aqui, ó, esse aqui, né, euclidiana, distância euclidiana quadrática, tá? Então, squared, euclidiano. Então, tá aqui como que calcula a distância. Então, aqui, olha, eu mudando esse parâmetro, tá? Aí eu tenho, depois, na hora que vocês forem lá procurar, olha só, eu mudando esse parâmetro aqui, olha a quantidade de distâncias que eu posso calcular, mudando esse parâmetro aqui, tá? Então tem, olha, Canberra, Chebyshev, Cityblock, Correlation, Cosseno, Euclidiano, tem Jacquard, tem, né, basta mudar esse parâmetro aqui, que eu calculo distâncias diferentes aqui, tá? Eu recomendo, por exemplo, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Essa distância de Mahalanobis, por exemplo, ela é bem árdua para fazer no Excel, porque você precisa da matriz de covariância. Tá? Então, para você fazer a distância de Mahalanobis, é preciso calcular antes a matriz de covariância. Então, eu recomendo fazer aqui, porque já faz direto para vocês, tá? Uma treta na análise de cluster, então, é a observação atípica, nós já falamos, outlier, né? Então, qual que é o impacto? Limita a generalização, deve ser vista à luz do que representa a população para ser mantido excluído.
Então, fontes de observações atípicas, detecção de observações atípicas. Então, tem tudo aqui como que a gente faz para detectar. E uma das formas de detectar, por exemplo, observação atípica é utilizando box plot. Então, quando a gente observa, né, os valores, esses valores extremos, eles podem indicar outlier. Mas uma medida multivariada bastante utilizada, tá? O D2 de Mahalanobis. Essa medida para... Porque, por exemplo, o outlier, univariado, eu olho uma variável por variável. Se naquela variável tem valores atípicos. Mas outra coisa que a gente faz é olhando toda a combinação de todas as variáveis juntas. E o D2 de Mahalanobis é uma dessas possibilidades para a gente olhar o vetor de todas as variáveis, comparando esse vetor com o vetor média, tá? Então, se nós encontrarmos, tá, nós calculamos o D2 de Mahalanobis. Então, se nós calcularmos, tá, os limites para a medida D2 de Mahalanobis dividido por grau de liberdade, ou DF, né, devem ser conservadoras, 0,005 ou 0,01, resultando em valores de 2,5 para pequenas amostras versus 3 ou 4 em amostras maiores. Ou seja, para cada observação, eu calculo o D2 de Mahalanobis. Se eu dividir esse D2 de Mahalanobis pelo grau de liberdade, que é o número de variáveis, GL, grau de liberdade, é o número de variáveis que eu estou utilizando para calcular a distância. Então, se eu dividir o D2 pelo número de variáveis e eu encontrar valores superiores a 2,5 para pequenas amostras, amostras de 40, 50, esse caso cuja relação D2 dividido pelo número de variáveis for superior a 2,5 para pequenas amostras, pode indicar que aquele caso, aquela observação é um outlier multivariado. E 3 ou 4 em amostras maiores. Quando nós encontramos isso, tá, esse caso, que é um possível outlier, ele dificulta a formação dos grupos quando a gente está fazendo essa análise hierárquica. Então, uma boa estratégia é nós retirarmos essa observação da análise para a gente formar os grupos e depois, quando nós formos rodar a nossa segmentação hierárquica, ou não hierárquica, a gente volta esses casos para a base e eles serão de novo segmentados. Mas normalmente eles dificultam a formação dos grupos, tá? Então a análise univariada pode ser por box plot, a análise multivariada, a gente usa o D2 de Mahalanobis, então tem aqui a função para calcular essa matriz, tá? Então eu tenho aqui, olha, para cada um dos indivíduos, eu calculei aqui, olha, peraí. Tenho aqui, olha só, a distância, o D2 de Mahalanobis, como que calcula, tá tudo aí a formulinha já, tá? E eu coloquei aqui no arquivo, olha só. Ô, caramba. Eu já coloquei aqui, olha, a distância de Mahalanobis. Então, para esse primeiro caso, é 10,34. Eu divido, e eu estou utilizando as 13 variáveis lá do nosso HBAT, da variável aqui já padronizada, né? Do ZX6 até o ZX18. Então, 10 dividido por 13 dá um valor menor do que 1, portanto, esse caso não é uma observação atípica. 16 por 13 também dá 1, qualquer coisa, é bem menor do que o 2,5, ou 3, ou 4, então não é uma observação atípica. Então, nós olharíamos esse D2 de Mahalanobis aqui, tá? Caminhando mais. Então, tá aqui, os casos mais distantes. Então, eu procurei aqui valores maiores do que 30, tá? Então, porque valores maiores do que 30 pode significar, para esse caso, por que maior do que 30? 30 dividido por 13 dá, ou 32, né? 13 vezes 2 dá 26, mais 7,5 dá 32,5. Na verdade, valores superiores a 32,5
eles poderiam significar aqui outliers, tá? Então, esses são os casos, os 4 casos aqui, olha, o caso 23, o 35, o 83 e o 97 são possíveis outliers e eu poderia optar por retirá-los da minha amostra para eu continuar com a minha análise, de cluster nesse ponto, tá? Voltamos aqui, eu posso sempre escolher a euclidiana, sem problema, pode escolher a Heloísa, não tem recomendação específica para aplicar em nenhum caso, você pode sempre escolher a distância euclidiana. Outlier multivariado, é porque em todas ou muita ela está presente? Não, é porque eu olho todas de uma vez só. Eu olho o vetor de variáveis. Então, para o vetor de variáveis, aquele caso se difere do vetor média. Dividir por 13 foi porque a gente está utilizando 13 variáveis aqui nesse caso, Pedro. Se você estivesse utilizando 10, você dividiria por 10. Se 20, dividiria por 20. É a quantidade de variáveis que você está calculando a distância aí. Então, é o que você utiliza, tá? O GL, ali, grau de liberdade, é a quantidade de variáveis. Aí a gente entra aqui nos métodos de agrupamento hierárquico, tá? Então, a gente eu coloquei vários links aí para vocês, por referência. É aquilo que a gente acabou de ver lá no PowerPoint, está tudo ilustrado aqui. Então, continuamos. Aí nós fizemos a aplicação. Aí, beleza, olha só. O que nós fizemos aqui, tá? Então, olha só, nós fizemos isso aqui utilizando o HBAT. Então, eu rodei uma ligação utilizando, né, um método de aglomeração hierárquico. Então, a função é essa, linked, utilizando a Z6, ZX6, ZX7, as variáveis que eu estou utilizando na minha segmentação. O método é o método completo, ou seja, aqui esse completo é o vizinho mais longe, é a menor das maiores distâncias, e eu estou utilizando a distância euclidiana quadrática para calcular a distância entre os grupos. Então, aqui, olha, eu tenho planejamento de aglomeração. Então, o que acontece nesse planejamento de aglomeração? Eu tenho aqui, olha, então, todos os casos, como que eles foram se agrupando. Então, no primeiro estágio, os 2 objetos que se juntaram foi o objeto 1 e o 44. E a distância entre eles era 0,76, tá? Depois, juntou-se o indivíduo do 4 e o 81. A distância entre eles, 1,99. Depois, juntou o indivíduo 7 com 69. Depois, juntou o indivíduo 51 com o 100. O que significa aqui, olha só, esse 100? Na minha base tem 100 indivíduos, e seguindo o índice aqui é do 0 a 99. Então, na minha base não tem 100 indivíduos. Tá? Não deveria aparecer o 100, deveria aparecer o 99. Mas esse 100 significa que foi esse 1 e o 44 aqui que se juntaram, e agora ele é o 1 com o 44 é o objeto 100. Então, o objeto 51 se juntou com esses 2 caras aqui, e agora, olha só, eles têm 3 casos já no grupo. Antes tinha 2 no grupo, 2, agora tem 3. Já tem 3 casos no grupo. Depois, o 8 com 18. Então, qualquer lugar aqui que aparecer valores maiores do que 99, esse é o objeto 1 com o objeto 2. Então, o 1 com 44 se juntaram. O 4 com o 81. O 7 com 69. O 51, então, juntou com o 1 e com o 44. Esse grupo agora tem o 1, o 44 e o 51. Tem 3 objetos nesse grupo, olha só. E depois, aqui embaixo, olha só. Então, agora, o que a gente tem aqui? Olha só. Professor, esse é o método do vizinho mais longe, esse completo? Esse completo, isso, do vizinho mais longe, isso aqui, o completo aqui, olha. E tem todos?
Tem todos no script ou não? No script, basta você mudar isso aqui, mas se você clicar aqui, ó... Se eu quiser o do vizinho mais perto, eu que mudo o parâmetro. Você que muda o parâmetro, exatamente. E é esse parâmetro aqui, olha. Aqui no método eu coloquei complete. Tá, certo. Mas Tá? só tem esse, então, no script, que você No colocou script pra só gente. tá esse. Só tá esse com a Tá. distância euclidiana quadrática, olha aqui. Então só tá esse. Mas se você clicar aqui, ó, aí você vai lá pro help dele lá e ele vai te mostrar quais os métodos que você pode utilizar, entendeu? Entendi, mas se eu quiser colocar, então, não está disponível, não. Eu vou ter que procurar o nome do parâmetro do vizinho mais perto, eu que tenho que procurar. E trocar aqui. Sim, mas não está disponível. Eu que tenho que ir no link ali e procurar o nome dela. Tá. Porque, assim, eu não sei o nome do parâmetro, né? Ó. Linked. Aí aqui para baixo, ó. Porque o que eu não entendi também, quando você comentou que o completa, que é esse do vizinho mais distante, ele resulta num grupo mais homogêneo. Ao meu ver, seria o contrário. Ao meu ver, o vizinho mais próximo é que me traria uma maior homogeneidade entre os indivíduos. Então, essa é uma boa discussão. Porque o método, se você olhar sob outra ótica, quando é o vizinho mais próximo, ele não se interessa pelo resto. Então, eu posso ter dois indivíduos que sejam extremamente próximos, mas dois indivíduos que sejam extremamente longe. E ele não está interessado nesse extremamente longe. Quando eu olho as maiores distâncias e pego as menores entre as maiores, eu estou garantindo que eu estou pegando coisas que são minimamente... Eu preocupei com o todo, entendeu? E o método do vizinho mais perto, ele só olha os dois indivíduos ali que são mais próximos. Mas eu poderia ter indivíduos muito longe, e esse método não preocupou com isso. Então, nesse sentido, ele forma grupos mais homogêneos, entendeu? Porque ele considera, ele já olhou o extremo. E eu estou garantindo que dos extremos eu estou pegando o mais próximo. Então, mas quando ele faz... Se ele está distante, naquele primeiro agrupamento, na minha cabeça, se ele já estava distante, é porque eu não tenho uma semelhança de características com ele, por isso que ele ficou distante de mim. Se eu já estou naquele meio do agrupamento, eu entendo que quanto mais distante, lá no comecinho, ele já era diferente de mim, por isso que ele foi ficar longe. Aqui, olha só. O que acontece? Esse aqui é a maior distância ou ligação completa, tá? Então, quando a gente está olhando esse método, Heloísa, olha só, a rigor, né? O que a gente está vendo aqui? Olha só. A gente está vendo esse e esse, ok? Que são os mais próximos. Então, eu estou vendo que esses dois são os mais parecidos. Mas ao escolher esses dois, eu desprezei todos esses, ó. Então, esses aqui, né, eles podem ter coisas muito diferentes e eu desconsiderei, porque eu só olhei os mais próximos. Agora, quando eu olho os mais longe, então eu tive que olhar todos, eu tive que considerar todos, e eu estou pegando a pior situação, o pior cenário, e garantindo que o pior cenário, nesse contexto, é o melhor cenário. Então, na verdade, não é que vai formar grupos homogêneos, não é garantia, não é certeza, mas tende a formar grupos mais homogêneos, entendeu? Porque eu considero... É mais abrangente. O mais abrangente, tá? Ele tende a formar, não é que vai formar, não. Então, o seu raciocínio faz sentido, mas é que quando eu olho os mais distantes, digamos assim, eu cerquei a pior situação, e eu cercando a pior situação, tudo depois daquilo ali vai ser melhor.
E quando eu tô tipo olhando... assim, Sim? aqueles dois de cima, aqueles dois vermelhos, aquelas duas bolinhas vermelhas de cima, eu posso considerar que ela está mais próxima da azul do que da amarela. Só que, considerando o vizinho mais próximo, eu eliminei essa chance que seria se eu estivesse escolhendo os vizinhos mais distantes com a distância menor dessas distâncias. Exato. É isso. Olha só, por exemplo, quando eu escolhi a menor distância, juntou esses dois grupos aqui, entendeu? Juntou esse Sim. com esse, a menor distância. Mas olha como que esse cara parece diferente desse cara. Uhum. Você entendeu? Olha como que parece diferente. Eu estou juntando coisas aqui que vão ficar mais quadradas, que vão ficar menos homogêneas dentro do grupo. E olha só, aí quando eu olho o mais longe aqui, por exemplo, né? Olha, mesmo olhando mais longe, os outros são muito próximos já, entendeu? Olha só, quando eu olho os outros aqui, ó. Então, o vizinho mais longe, ele tende a formar grupos mais homogêneos. Porque eu estou olhando o pior caso, o pior cenário, entendeu? Entendi. Então, para análise do nosso trabalho, por exemplo, do banco de dados para a gente, então é melhor trabalhar com esse completo aí. É que, na verdade, assim, esse é um que a gente utiliza muito, essa ligação completa, ou maior distância, é um amplamente utilizado por isso, porque ele tende a formar grupos mais homogêneos. Não é garantia, mas tende. Então, acaba sendo mais utilizado, mais entendeu? Apropriado. Mas se você utilizar outros, não está errado e ninguém vai te julgar por isso. Entendi. Mas esse é mais apropriado, pelo que eu entendi. Isso. Obrigada, okay? Imagina. Ok. Voltando a cá. Então, eu tinha até entrado no link para mostrar, né? Deixa eu ver se aqui... No algoritmo lá tem uns parâmetros, sabe? Falei assim, olha... Aqui, deixa eu ver onde... Aqui tem a fórmula, tem os parâmetros, o linked methods. Eu vou olhar direitinho onde que tem todo, porque tem um desses links que eu coloquei que tem todas o texto das descrições, entendeu? Do que você pode escolher para você utilizar. Centroid, um texto, weighted, average. Aqui, olha, single é o vizinho mais próximo, completa é o vizinho mais longe, o centroide, ponderado. Então tá tudo aqui, melhor, centroide é esse aqui, né? O outro é a média. Então tá os textos são esses aqui para você substituir lá, para substituir aqui, caso você queira substituir, entendeu? Isso, o vizinho mais próximo é o single, exatamente, Simone. Ok, Heloísa? Aí nos links aqui vai te levar para você ver os parâmetros, como que você pode mudar, os de distância. Aí é possível vê-los todos daqui. Então nós fizemos aqui a aglomeração, nosso planejamento de aglomeração. Então a gente começa numa situação que nós tínhamos, cada indivíduo era um grupo, até nós chegarmos até nós chegarmos aqui no final, olha só. Então aqui agora eu já tenho todo mundo em um grupo só. Então eu tenho um grupo que já tem os 100 indivíduos todos no grupo só. Então os dois primeiros casos se agruparam, foram 1 e 44, se inicia quanto 0, a distância é essa aqui. E naquele estágio haviam 2 casos no grupo. O último caso individual a se juntar foi o caso 21. Cadê o caso 21 aqui? Olha só.
Por que que ele foi o último caso individual? Porque ele é o último valor menor do que 100 que aparece aqui embaixo. Então, ele foi o último indivíduo, o indivíduo 21, ele foi o último indivíduo a se agrupar com os outros. Então, ele ficou persistente sozinho até nesse estágio aqui, tá? O dendrograma. Então, uma das formas da gente olhar, e aqui para baixo eu trago, tá? Que aí aqui a gente começa a falar da regra da parada. Então, quantos grupos devem ser gerados, né? Então, uma das regras, a regra da parada, é baseada na avaliação da heterogeneidade entre as soluções de agrupamento. Quando ocorrem grandes aumentos de heterogeneidade, eu escolho a situação anterior. Então, eu vou olhar isso aqui, olha. Essa aqui é o planejamento de aglomeração. Então, olha só. Quando se formou um grupo só, que juntou todo mundo, no estágio anterior, olha, quando tinham 2 grupos, eu pulei de uma heterogeneidade entre os grupos de 83 e passei para 100. Então, quando eu juntei os 2 grupos que restavam em um grupo só, eu saltei de uma heterogeneidade de 83 para 100. Então, nesse ponto, no último estágio, no último step, juntou todo mundo num grupo só. Então, aqui, nesse estágio, eu tinha um grupo, nesse estágio, 2 grupos, nesse estágio, 3 grupos, nesse estágio, 4 grupos, nesse estágio, 5 grupos. Então, de 5 para 4, olha só, eu pulei de uma heterogeneidade de 50 para 51. De 4 para 3, eu pulei de 51 para 60. De 3 para 2, eu pulei de 60 para 83. Então, uma das formas de nós olharmos a quantidade de grupos é por esse incremento da heterogeneidade. Onde houver um maior incremento de heterogeneidade, normalmente isso não está em um ponto só, isso pode estar em mais de um ponto, então a recomendação é que nós permaneçamos naquele ponto onde houve maior incremento de heterogeneidade, tá? Então, outra forma é o dendrograma. Esse gráfico que nós chamamos de dendrograma, ele é essa tabela aqui, olha, é exatamente essa tabela. Então, no eixo Y, está representado esses valores. E no eixo X, são os casos que vão se formando. Então, o que a gente tem? Olha só, observem aqui que no eixo Y, isso varia de 0 a 100. Então, olha aqui, de 0,76 até 100. Então, é o eixo Y. E no eixo X, são os casos. Vocês não estão conseguindo olhar aqui, mas são os casos. Então, quanto mais baixa a linha, quanto mais colada embaixo, é porque esses objetos, por exemplo, eu não tenho certeza, mas acho que esses 2 aqui, olha, são aqueles 2 primeiros que se juntaram, o 1 e o 42, que tem a menor distância. Então, vai subindo essa régua, vai subindo a distância entre os grupos. Então, o dendrograma, ele é uma das formas da gente decidir quantos grupos nós iremos formar. Então, a gente tem aqui, olha, se eu traçasse uma linha aqui, eu iria separar entre um grupo que teria 1, 2, 3, 4, 5 casos, esse grupinho aqui, olha, contra o outro grupo que tem esse tanto de casos aqui. Se eu cortasse, se eu separasse esses grupos aqui. Se eu separar os grupos aqui, olha, entre os 60 e 80 aproximadamente, eu terei esse grupo laranja, esse grupo verde e esse grupo vermelho aqui. Se eu traçar uma linha mais embaixo, eu terei esse grupo laranja, esse grupo verde, essa primeira parte do grupo vermelho e essa outra segunda parte do grupo vermelho. Então, o dendrograma, ele pode ser uma alternativa visual
para nós definirmos a quantidade de grupos que nós queremos trabalhar, que nós iremos trabalhar. Então, essa é uma opção, tá? Pessoal, só para deixá-los à vontade, eu pretendo continuar até eu terminar o assunto, e quem quiser e puder ficar, seja muito bem-vindo, e se tiverem que sair, fiquem à vontade também. Aí, para eu não perder o raciocínio, para não perder a linha, eu vou continuar passando aqui tudo que eu preciso passar, vou gravar e vou, obviamente, disponibilizar o vídeo. Aí vocês fiquem à vontade para continuarem assistindo ou não, e para fazerem pergunta, para continuarem interagindo, tá bom? Exatamente, Heloísa. Quanto maior for o N, mais zicado fica esse negócio, né? Mais difícil de visualizar, de ler, ele fica. Então, para grandes amostras, esse gráfico ele não é adequado também não. Para pequenas amostras, tudo certo, dá para trabalhar com ele, tá? Então, o dendrograma ele pode ser utilizado para definir quantos grupos nós queremos trabalhar, e aquelas linhas mostram bem. E outra coisa, eu fiz aqui, olha só, a regra da parada, tá? Então, para a gente trabalhar aqui com regra da parada. A gente tem aqui, olha, aquele agrupamento, aquela matriz que está lá em cima, eu criei uma variável que eu chamei parada, e eu joguei aqui os valores, né? Então, eu joguei, né, o Z, a matriz Z, que nós geramos lá em cima, que é essa matriz é o planejamento de aglomeração, e eu dei os títulos para as colunas de cluster 1, cluster 2, distância e a quantidade de casos em cada grupo. Então, em princípio, eu só fiz isso aqui aqui só para mostrar como que ficou. Aí agora eu criei uma variável que eu chamei de heterogeneidade. Então, a heterogeneidade, como que eu calculo a heterogeneidade? Olha só, eu estou pegando, por exemplo, aqui nesses dois primeiros casos, né? No primeiro caso, não tem heterogeneidade, aumento da heterogeneidade. A heterogeneidade é esse próprio valor aqui, eu não tenho ele em percentual. Nesse caso aqui, ó. Eu vou calcular o seguinte, né? Em quantos por cento eu aumentei a heterogeneidade do meu processo de agrupamento quando eu deixei de ser 100 grupos e passei a ser 99 grupos, depois que eu fiz o primeiro agrupamento. Então, como que eu calculo esse incremento da heterogeneidade? Eu pego esse valor aqui, olha, no estágio 1, 1,99, subtraio do valor anterior 1,76 e divido por esse valor 1,76. Então, é isso aqui que eu estou fazendo, olha só. Então, eu estou calculando, né, esse valor aqui e dividindo pela essa distância e calculando né, e multiplicando isso por 100, eu tenho percentual. Então, eu tenho aqui no final, olha, o head eu mostro as primeiras linhas da minha saída. O tail eu mostro as últimas linhas do final. Então, eu estou mostrando aqui os últimos estágios, os últimos passos, os últimos 10 do meu processo de agrupamento. Então, lá no último estágio, né, eu não tenho aqui a heterogeneidade calculada, porque aqui eu já tenho todo mundo num grupo só. Mas se eu saltar de 2 grupos no estágio 97 e juntar todo mundo em um grupo só, eu estou saltando a heterogeneidade de 83 para 100. Então, eu estou aumentando a heterogeneidade em 21%. Então, 2 grupos é uma possível alternativa. Se eu passar de 3 para 2, eu estou passando de 60 para 83. Eu estou aumentando a heterogeneidade em 37%. Se eu passar de 3 para 2. Então, como que eu calculo esse 37 aqui? 83 menos 60, dividido pelo 60, vezes 100. Tá? Então, eu achei aqui o 37,32 aqui, ok? Certo? Então, eu achei esse incremento da heterogeneidade ali. Então, olha só, ao observar o planejamento de aglomeração e o aumento da heterogeneidade, as possíveis soluções são de 2, 3 ou 4 agrupamentos.
Então, no estágio 97, o tamanho da amostra igual a 100, e a contagem dos estágios começa em 0, todos os casos se juntaram e formaram apenas o grupo no estágio 98. Nesse caso, a distância saltou de 83 para 100, aumentando em 21,4. Então, foi isso que eu acabei de explicar para vocês aqui. Então, o que nós temos aqui, resumindo, tá? Então, nós temos aqui, olha só, com essa solução, 2 grupos é uma possível parada, 3 grupos é uma possível parada, 4 grupos é uma possível parada e 6 grupos é uma possível parada. Definitivamente, 5 grupos não é uma possível parada. A heterogeneidade não aumenta quase nada. Então, 5 grupos não é uma boa opção de parada. Então, a gente vai avaliar essas outras opções que a gente tem aqui. Aí, como que a gente faz, né? Então, a gente vai testar as soluções que nós geramos. Eu estou testando aqui com 3 e com 4 agrupamentos. E depois decidir qual a melhor alternativa nós podemos utilizar. Então, com 3 grupos, o que eu estou fazendo aqui no final das contas, tá? É olhar a quantidade de casos que eu vou ter em cada um desses grupos. E vou também olhar aqui, olha só, e classificar e ver em cada um dos casos, né? Se eu selecionar... Cadê a porcaria? Se eu escolher 3 grupos, os 100 casos meus, eles irão ficar em quais grupos? Então, o que eu fiz aqui, olha, foi assim, olha, se eu optar por 3 grupos, o primeiro cara vai ficar no grupo 0, o segundo no 0, o terceiro no 0. Então, eu vou colocar os 100 objetos que eu tenho aqui, cada um deles dentro de um grupo. Então, eu vou ter aqui, né, a classificação, o agrupamento. E aqui o que eu estou fazendo aqui, olha só, se eu optar por 3 grupos, o grupo 0 vai ter 73 casos, o grupo 1, 5 casos, e o grupo 2, 22 casos. Então, tá mais ou menos, tá razoável, né? Mas eu tenho aqui o menor grupo, ele teria 5% dos casos, considerando que a minha base toda tem 100 casos. Então, é uma possibilidade. Então, o que eu vou ver agora? Né? Eu vou utilizar as minhas variáveis e vou ver a média do grupo, o centro do grupo. E eu plotei a média, o centro de cada um dos grupos. Aqui eu calculei, tá? Então eu tenho, olha, para a variável x6, para o grupo 0, o valor médio é 0,24, para o grupo 1 é menos 0,83, para o grupo 2 é menos 0,6. Então eu tenho aqui o centro de cada um desses grupos. Então o que eu estou observando com 3 grupos? Que eles são relativamente diferentes uns dos outros, né? Então, eu tenho o grupo 0, é o verde, é um grupo mais central aqui, ó, mais próximo da média. O grupo 1 é um amarelo, então é um grupo 1 com nota, considerando que aquelas variáveis são notas que os clientes deram para as características da empresa. Então, o grupo 0 é um grupo próximo aqui da média, são clientes que deram nota média. O grupo 1 são clientes que, em média, deram notas boas para vários atributos da empresa, e esses clientes que estão no grupo 2 são clientes que deram notas, em geral, notas menores para os vários atributos avaliados. Então, o perfil com 3 grupos é um perfil interessante, tá? Ele é uma possível alternativa. Aí nós analisamos aqui agora com 4 grupos, da mesma forma. Então, se forem 4 grupos, o que nós temos aqui? Olha só, o indivíduo 1 pertenceria ao grupo 3, o indivíduo 2 ao grupo 1, o indivíduo 3 ao grupo 1, e assim sucessivamente, os 100 indivíduos, eles seriam classificados, estariam agrupados em algum dos grupos, tá? Então, para 4 grupos, o grupo 0 teria 5 indivíduos, o grupo 1, 47, o grupo 2, 22, o grupo 3, 26. E, de novo, analiso a média para cada um desses grupos. Então, eu tenho o verde é o grupo 1, o 2 é o amarelo, o 3 é o vermelho, o 4 é o azul. Então, se nós olharmos também, olha, os grupos são
bem diferentes também. Tem alguns pontos que eles se parecem. Olha, em relação à variável x11, o grupo 2 e o grupo 1, eles são parecidos. Em relação à variável x10, o grupo 3 e o grupo 2 são parecidos. Em relação à variável x14, o grupo 3 e o 4 são parecidos, mas são coincidências em alguns pontos. Quando nós olhamos o vetor como um todo, os grupos são relativamente diferentes. Então, tanto o grupo 3, com 3 grupos, tanto a solução com 3 grupos, quanto a solução com 4 grupos, são soluções adequadas. Eu poderia escolher adotar qualquer uma delas. E qual adotar? Vai depender do problema que você está trabalhando, de, às vezes, alguma informação que você tem a respeito, né, do que você quer, se ter menos grupos para aquela determinada situação é melhor, se ter mais grupos é melhor. Então, nesse caso, ou 3 grupos ou 4 grupos são soluções adequadas e, portanto, qualquer uma das duas poderia ser adotada. Então, está aqui de novo o que nós observamos com esse perfil com 4 grupos. E aí, então, agora nós temos padrão, né? Nós usamos o método hierárquico, que é computacionalmente caro, mas trabalha muito bem, né? É muito bom para a gente descobrir padrões. Então, quais foram os padrões que eu descobri? Que eu posso trabalhar com 3 ou 4 grupos, que são boas soluções, e se eu optar por trabalhar com 4 grupos, essa aqui passa a ser a raiz, né? Então, para a gente trabalhar com os métodos não hierárquicos. Então, para trabalhar com os métodos hierárquicos, eu vou usar, por exemplo, com 4 grupos, eu vou usar esse padrão aqui como ponto de partida. Então, eu vou pegar cada um indivíduo agora e vou compará-lo se ele parece com o grupo 0, grupo 1, grupo 2 ou grupo 3. Se ele parece com o grupo 0, utilizando, por exemplo, o algoritmo K-médias. Se ele se parece com o grupo 0, então eu vou colocá-lo no grupo 0. Se ele se parece com o grupo 1, então eu irei colocá-lo no grupo 1. Se ele se parece... Então, agora a gente... computacionalmente, o que vai acontecer? Para cada indivíduo, objeto que eu ler, né, no caso aqui, eu faço 4 comparações com ele, ou com o grupo 0, com o grupo 1, com o grupo 2 ou com o grupo 3. Eu não tenho mais que calcular aquelas matrizes de distância, dependendo do tamanho da base de dados que nós estivermos trabalhando, aquelas matrizes de distância gigantescas. Então, aí agora a gente vai usar estes parâmetros que nós encontramos nos métodos hierárquicos e vamos aplicar aqui nos métodos não hierárquicos. Então, a gente vai utilizar aqui o algoritmo K-means, K-médias. Então, eu estou aplicando aqui o K-means, eu estou falando agora que eu quero utilizar, né, que eu vou utilizar, que eu quero segmentar em 4 grupos, que eu estou utilizando como valor inicial as médias ou as sementes que estão nessa variável, que eu salvei lá os centros de cada um dos grupos, e eu vou utilizar as variáveis padronizadas, as Z variáveis. Então, rodei aqui o método hierárquico, não hierárquico, K-médias, gerei também, classifiquei todo mundo. Então, eu tenho aqui, olha, no final das contas, eu rodei o algoritmo e classifiquei todos os meus clientes em um grupo. Então, esse grupo 4 foi utilizando o algoritmo hierárquico. E o K-means é o não hierárquico. Então, o indivíduo 1 ficou no grupo 3, o indivíduo, né, o primeiro no grupo 3, o segundo no grupo 1, o terceiro no grupo 1. Então, no final das contas, olha o que nós tivemos aqui, olha só. O grupo 0 com 9 indivíduos, o grupo 1 com 38, o grupo 2 com 26 e o grupo 3 com 27. Isso aqui após a segmentação não hierárquica. Lembrando que aqui nós poderíamos ter utilizado, por exemplo, né, aqui eu posso usar base de dados gigantes agora, né, e a performance disso computacional seria relativamente tranquila, relativamente boa. Então, aqui nós temos os grupos. Aí, então, de novo, né, são formas diferentes de ver isso aqui, o tamanho dos grupos, o centro dos grupos finais, e eu tenho aqui o gráfico agora, né, depois que eu utilizei o algoritmo K-médias, o algoritmo não hierárquico,
a composição final dos grupos. E também nós encontramos grupos substancialmente diferentes uns dos outros, mostrando que a nossa segmentação também está adequada. Então, beleza, a nossa segmentação está adequada, e uma das coisas agora, né, é a gente entender, então nós formamos os grupos, eu sei que são 4 grupos que nós formamos, eu conheço cada elemento, cada objeto, cada indivíduo que está dentro de cada um dos grupos, e o que a gente vai olhar agora é o perfil dos grupos que nós geramos. Então, quando eu olho, por exemplo, a variável X6, que é qualidade dos produtos, então o que a gente tem? Olha só, os indivíduos do grupo 0, 1, 2 e 3. Então, eles são relativamente diferentes. Para cada uma das variáveis, nós vamos observando e vendo que os indivíduos, né, responderam, ou que eles são relativamente diferentes uns dos outros. Então, aqui eu analiso, né, as variáveis para todos os indivíduos, olhando o grupo 0, por exemplo. Então, aqui eu selecionei só o grupo 0 e olho o comportamento de todas as variáveis dentro do grupo 0, do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3. Então, aqui eu estou explorando as variáveis. Só que aquelas variáveis que eu estou olhando ali, elas foram todas utilizadas para fazer o cluster. Uma coisa interessante é nós utilizarmos as variáveis que não foram utilizadas no cluster. Outras variáveis para a gente ver. Então, eu estou utilizando aqui, por exemplo, x19, x20, x21, que eu acho que é satisfação geral, probabilidade de recomendar e probabilidade de comprar de novo. Então, a gente observa que os grupos são bem diferentes quando a gente considera cada uma dessas variáveis. Então, mostrando que, de novo, fez sentido a nossa segmentação, tá? Então, olhei aqui, né, para cada um dos grupos, analisando, então, as variáveis, outros tipos de gráficos aqui para a gente avaliar, avaliando variáveis categóricas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, olha só, o cluster 0, os clientes que estão no cluster 0, eles têm uma predominância, 67% dos clientes que estão nesse grupo 0 são clientes que têm entre 1 e 5 anos de relacionamento com a empresa. O grupo 1, ele é predominantemente composto por clientes com mais tempo de relacionamento com a empresa, 74%. O grupo 2, ele é predominantemente composto por clientes que têm pouco tempo de relacionamento com a empresa. O grupo 3, ele é predominantemente composto por clientes, 74% dos clientes que estão no grupo 3, eles têm entre 1 e 5 anos de relacionamento com a empresa. 88% dos clientes que estão no grupo 2, eles têm menos de 1 ano com a empresa. 74% dos clientes que estão no grupo 3, que estão no grupo 1, eles têm acima de 5 anos de relacionamento com a empresa. E 67% dos clientes que estão no grupo 0, eles têm também entre 1 e 5 anos de tempo de relacionamento com a empresa. Então, quando a gente olha aqui de novo, olha só, os clientes do grupo 0, 78% é da indústria de jornal. Tá? Os clientes do grupo 1, eles estão divididos, assim como os outros, eles estão mais divididos entre jornal e indústria de revista. Então, aqui, a segmentação, ela não separa, exceto para o grupo 1, que fica mais evidente, a diferença entre clientes ser de um tipo de indústria ou de outro tipo de indústria. Quanto ao porte das empresas, né, 78% dos clientes do grupo 3, eles são de empresas grandes, são empresas grandes. O grupo 1, por exemplo, 68% dos clientes que estão nesse cluster, eles são compostos por pequenas empresas, de até 499 funcionários. Os clientes do grupo 0, 89% são clientes da América do Norte. De fora da América do Norte. Os clientes do grupo 1, 76% são os clientes da América do Norte. Os clientes do grupo 2, 73% também são de fora da América do Norte. Os clientes do grupo 3, 93% são de fora da América do Norte. Então, esse é o perfil do grupo, tá? Então, quando a gente, né? Então, perfil dos grupos gerados, resumo. Então, quando a gente faz a análise de cluster, no final das contas, o que interessa? Quantos grupos eu formei? Quais são os objetos que estão dentro de cada grupo, né? A quantidade.
e qual é o perfil médio dos grupos, né? Quem está dentro do grupo, qual que é o perfil médio? Porque, por exemplo, se nós estamos fazendo uma análise de cluster dessa, segmentando lá para Algar Telecom, Algar quer conhecer, quer saber quantos grupos são, quem que é o indivíduo, qual que é o carimbo, qual que é o nome, CPF do indivíduo que está dentro do grupo 1, dentro do grupo 2, dentro do grupo 3, e qual que é o perfil médio dos grupos. Para esse grupo 1, eu vou fazer uma oferta de internet banda larga de fibra. Para os clientes do grupo 2, né, pelo perfil dele, nós deveríamos ofertar produtos pré-pagos. Para os clientes do grupo 3, nós deveríamos ofertar a solução A, B, ou C ou D. Então, no final das contas, né, interessa, então, de novo, quantos grupos nós formamos, quantos objetos e quais objetos estão dentro de cada um dos grupos e qual é o perfil dos grupos que nós geramos no final das contas, né? Porque nos interessa isso. Quando vocês forem fazer isso para qualquer situação, para pesquisa acadêmica, para mercado, para qualquer coisa, essas 3 respostas vocês têm que dar para qualquer demandante de uma análise de cluster. Quantos grupos, quem e quantos estão dentro de cada um dos grupos e qual que é o perfil médio de cada um dos grupos. Então, essa é a história aí da análise de cluster. No final aqui, a gente roda uma nova, mas essa nova, a única coisa dessa nova, né, para a hierarquia, ela só serve não para falar se uma variável é significante ou não para a análise de cluster. Ela só serve para hierarquizar qual variável mais contribuiu e menos contribuiu para a análise de cluster. Mas ela não fala se essa variável é estatisticamente significante ou não. Então, eu não posso afirmar isso para a análise de cluster. Então, quando eu olho aqui o QMC, tá? Esse QMC, ele indica quanto maior, melhor. Ele indica a separação entre os grupos, ou seja, a heterogeneidade entre os grupos. E o QME, quanto menor, melhor. Ele indica a homogeneidade dentro do grupo. Então, se eu dividir o QMC pelo QME, eu vou achar o valor F. E quanto maior o valor F, maior foi a contribuição da variável para a formação dos grupos. No caso, por exemplo, aqui, a variável x17 foi a variável que mais contribuiu para a formação dos grupos. Esse p-valor eu esqueço, porque ele não serve para nada, porque eu não estou olhando se uma variável é estatisticamente significante ou não. Eu estou olhando qual que é a variável mais importante, foi a variável x17, a que mais contribuiu, e a que menos contribuiu nesse contexto foi a variável x15. Então, só para isso que serve, estou explicando aqui direitinho como que a gente lê aí né, para a gente entender qual foi a importância de cada uma das variáveis dentro do processo de formação dos clusters. De novo, não se ela é estatisticamente significante ou não, mas só um ranqueamento da importância das variáveis para a formação dos grupos. Então, eu posso utilizar só a segmentação, só a técnica hierárquica. Quando que eu utilizo só a técnica hierárquica? Quando eu já sei mais ou menos quantos grupos eu quero e eu não preciso do arquivo raiz ou do centroide. Eu posso pegar, por exemplo, eu vou formar 5 grupos. Os 5 primeiros casos, por exemplo, eles podem ser as sementes, o ponto de partida. E a partir daí a gente vai colocando os casos dentro de cada um desses grupos. Não é o mais indicado, mas é uma possibilidade também. Para bases pequenas, eu posso usar só os métodos aglomerativos, não teria necessidade, né, os métodos hierárquicos lá, aglomerativos, não teria necessidade de usar os não hierárquicos. Enfim, mas uma situação ideal é que esses 2 métodos se completem, né, que eles se complementem. Uso primeiro os métodos hierárquicos para descobrir os padrões, quantos grupos e o centro de cada um dos grupos, e uso essa informação como entrada dos métodos não hierárquicos, sobretudo para o K-médias, K-means, que é o mais amplamente aí utilizado na análise de cluster. Ok, pessoal? Essa era a ideia. Se tiverem, para quem tiver aí ainda, se quiser fazer alguma pergunta agora, tiver alguma dúvida,
essa é a hora. Desculpem pelo avançar da hora, mas era relevante concluir o raciocínio, senão a gente perderia muito aí o fio da meada. Beleza, Júlio. Obrigado. Eu vou parar a gravação, então, tá?